Tenho certeza que o Senhor vai falar com você nesse dia, amém? Porque a palavra do Senhor, ela é sempre viva. Não tem como a gente nos expor à palavra do Senhor e sermos o mesmo, amém? E hoje nós vamos estar falando sobre geração U, amém? Eu queria convidar você a abrir em Êxodo 17. Nós vamos ler do 8 ao 16. Mas primeiro eu quero orar, amém? Senhor, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Fazemos menção do nome poderoso do Senhor aqui. Que a palavra do Senhor possa penetrar o nosso espírito agora. Nós dizemos sim a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Em nome de Jesus, que eu seja um instrumento direto do trono de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Revidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esse tempo aqui, essa história, ela nos conta de uma guerra, uma grande guerra. Os amalequitas, ele era um povo como se fosse os terroristas do deserto. E a forma que eles atacavam era uma forma muito horrível. Toda forma de atacar é horrível, né, irmãos? Mas a de Amaleque era pior. Por quê? Eles vinham por detrás da tribo e eles atacavam primeiro as pessoas mais frágeis. Eles atacavam primeiro, então, as mulheres, as crianças, os idosos, pessoas que talvez tinham alguma deficiência. E quando eles atacavam, eles pegavam os corpos dessas pessoas e expunham nas praças. Então, a ira do Senhor veio e o Senhor falou assim: nossa, nós vamos acabar com os amalequitas. E aí, o que aconteceu? Moisés pega e chama Josué e fala assim: olha, Josué, você vai estar à frente do exército, você vai lutar com o povo. E eu vou subir para o monte e vou ficar orando e intercedendo por vocês. Só que Moisés, ele não subiu sozinho ao monte. Ele sobe então com Arão e Ur. Repete comigo: Arão e Ur. Ele sobe ao monte com Arão e Ur. E o que acontecia? Quando Moisés estendia as mãos, quando ele estava orando, intercedendo, o povo israelita vencia os amalequitas. Mas eu não sei se você já teve a experiência de passar muito tempo assim. Tem uma hora que a mão cai. É pesado. E era exatamente isso que acontecia com Moisés. As mãos de Moisés ficavam pesadas e caíam. E quando as mãos de Moisés caíam, os amalequitas ganhavam. E aí, Arão e Ur viram tudo aquilo e tiveram um plano. Eles pegaram então uma pedra,
assentaram Moisés. Um ficou de um lado, Arão segurou uma mão e Hur segurou a outra mão, de forma que que Moisés ficou com as suas mãos estendidas até o pôr do sol e até o povo vencer aquela batalha. Então, os israelitas venceram a guerra de uma vez por todas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, se eu fizer uma pergunta para você, quem foi Moisés? Muitos de nós sabemos quem foi Moisés. Moisés foi um libertador do povo, libertou os israelitas, libertou o povo do Egito, né? O povo de Israel do Egito. Quem foi Josué? Josué foi um lutador, um conquistador, um guerreiro que conduziu o povo à terra prometida. Arão era irmão de Moisés, o sumo sacerdote. Mas quem era Hur? Quem era Hur? Você nunca teve a curiosidade de saber quem era Hur? E hoje eu quero começar falando para você que a geração Hur é um exército de servos. Amém? A geração Hur a geração Hur é um exército de servos. Pessoas comuns, como eu e como você. Gente que resolveu um dia entregar a vida por amor e em amor a Cristo. Gente que resolve fazer o que for necessário, até mesmo segurar um braço. Deus quer levantar essa geração, uma geração de servos, uma geração de voluntários, pessoas que servem com amor, por amor e compaixão. Lá em Salmo 110, no versículo 3, nós podemos ver um salmo profético que diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. É essa geração que Deus quer levantar, uma geração de servos. Acabou aquele tempo, sabe, onde os pastores, os líderes precisavam ficar assim, insistindo, sabe, convencendo você a servir. Acabou esse tempo. Por favor, vem servir no ministério. Gente, acabou esse tempo. Amém? Nós fazemos parte de uma geração que não precisa ser convocada. Nós nos apresentamos voluntariamente. Amém? Deus está levantando uma geração que ama servir. Como é gostoso servir. E quando você chegou aqui hoje, tinha uma geração Hur te servindo. Pessoas que tiveram que chegar aqui 2 horas da tarde para passar som, para ensaiar, para que o som chegasse de uma maneira agradável até você, para que os instrumentos estivessem afinados, tudo numa harmonia. Pessoas tiveram que chegar aqui, acender as luzes. E nesse exato momento nós temos uma geração Hur ali servindo nas câmeras. Para quê? Para que esse culto chegue de uma forma online e alcance pessoas que não estão aqui. Pessoas simples. Pessoas que simplesmente decidiram servir por causa de um amor. Porque amam. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse amor, sabe, esse amor nos leva a servir em gratidão por tudo aquilo que Ele fez em nós. Aonde eu e você estaríamos se não fosse o Senhor? Perguntas que a gente precisa perguntar todos os dias. Onde eu estaria? Será que eu teria uma família? Será que eu teria filhos? Aonde eu estaria? Em Romanos 12, do versículo 11, diz assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O fervoroso no grego, ele está falando de calor, de intensidade. Você precisa ser uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Quando nós somos apaixonados por alguma coisa, nós dedicamos tempo, nós queremos fazer tudo aquilo, não é? A paixão, ela é algo, nem sei como falar, mas quando nós somos apaixonados, nós fazemos tudo, abrimos mão de qualquer coisa.
E nós precisamos ter esse coração que serve, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós servimos pessoas, nós estamos servindo a Jesus, nós estamos servindo a Deus. Quando nós servimos pessoas, nós estamos servindo a Deus. E a geração U, ela serve no anonimato. Como eu te falei aqui agora, pessoas estiveram aqui 2h da tarde para que isso tudo aqui aconteça. Pessoas que você nem conhece, pessoas que você nem sabe o nome. Mas pessoas que decidiram servir por causa de um amor. Porque quando nós servimos, nós estamos alcançando pessoas para Jesus. Nós estamos povoando o céu. E eu sou de um tempo, irmãos, onde eu não sei aqui se você é desse tempo também, mas se você for desse tempo, não precisa levantar sua mão, não. Deixa que só eu. Todo mundo pensa que só eu sou velha, tá? Mas eu sou de um tempo das igrejas, principalmente lá na minha cidade, Belo Horizonte. Naquele tempo, os líderes da igreja, eles se sentavam no púlpito. Eles ficavam o tempo inteiro em cadeiras no púlpito. Eu não tenho nada contra isso, tá? Mas porque a igreja precisava ver quem eram os líderes da casa. E somente aqueles líderes poderiam exercer ou poderiam servir a igreja. Outra pessoa não poderia servir. Só aquelas pessoas ali. Graças a Deus que aqui na casa do Pai nós não temos isso. Quero te dizer que você que está aqui hoje, você pode servir a essa casa. Porque o Senhor, Ele não contempla as nossas habilidades. O Senhor não contempla aquilo que você pode fazer. O Senhor contempla o seu coração. Amém? O Senhor não está querendo saber de título, nada disso. Ele contempla o seu coração. E se o seu coração quer servir, eu quero te dizer, você pode servir. E hoje nós estamos... Lá, eu acho que acredito que viu, nós temos a nossa feira dos ministérios e você pode hoje praticar assim que sair desse culto maravilhoso, você pode ir lá, se inscrever em servir algum ministério. Porque como nós somos edificados, como é gostoso servir Jesus, amém? E você precisa então ter esse coração de servo, de voluntário, de querer servir ao Senhor. E nós servimos ao Senhor por quem Ele é. Por aquilo que Ele fez em nós. Nós servimos a um Deus galardoador, irmãos. Se existe recompensa para um copo d'água, imagine quem fica no acolhimento, de pé ali, recebendo as pessoas com uma placa. Nós servimos a esse Deus, um Deus galardoador. Sabe, então nós precisamos tirar essa mentalidade de querer só os púlpitos, um microfone, ou querer receber elogio porque nós fazemos alguma coisa. Até porque, infelizmente, nós somos tendenciosos a querer recompensa, a querer receber um elogio. Nós, às vezes, falamos o quanto oramos, somos tendenciosos a falar quem nós ajudamos, a quantia de dinheiro que nós ofertamos. Mas em nome de Jesus, isso vai sair de nós. Porque nós queremos ser reconhecidos e recompensados no céu. E no inferno nós queremos ser procurados. No inferno precisa ter um telão de LED assim com a sua foto. Procurado. Você precisa ser procurado no inferno e famoso, reconhecido pelo seu Pai, que é o Rei dos Reis. Amém? A geração U, ela é leal aos seus líderes. Nós podemos ver lá em Êxodo, do capítulo 24, do verso 12 a 18, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor
pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Essa aqui é a segunda vez que nós vemos falar sobre Ur. A primeira eu acabei de ler com você, é aonde Ur estava o quê? Segurando um braço, não é verdade? Ele estava segurando o braço de Moisés. Aqui agora nós podemos ver que Ur, ele é colocado como juiz de um povo. Moisés, ele sobe ao monte para receber os 10 mandamentos da parte de Deus. E Moisés vira para Ur e fala assim: olha, vocês agora vão ficar aqui. E vocês vão ser juiz desse povo. Se o povo precisar de qualquer coisa, de resolver qualquer coisa, é você, Ur, você e Arão. E aqui está um princípio muito, muito poderoso, que é o princípio de Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Também é injusto no muito. Eu fico pensando se Ur, ele tivesse falado assim: não, eu não quero segurar um braço. Segurar um braço, para quê? Mas a fidelidade de Ur naquele momento em servir com o que era preciso fez dele um juiz. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como você quer que o Senhor te dê muito se você não tem sido fiel naquilo que você tem hoje? Nós servimos um Deus de princípios, um Deus que não quebra princípios. Talvez você fale assim: um dia eu vou pregar, um dia eu vou estar fazendo isso, eu vou estar fazendo aquilo. Mas eu quero te falar uma coisa: se você não souber segurar braços, você não vai chegar lá. Se você não souber servir hoje com o que você tem hoje, servir no seu life, sabe? Indo, chegando no horário, ajudando ao anfitrião, irmãos, anfitrião de life dá trabalho, a casa fica suja. Fica, ajuda, serve com aquilo que você tem hoje. Seja fiel naquilo que o Senhor te entregou hoje. Como eu disse, nós temos uma feira de ministérios ali, vários ministérios com o objetivo único de alcançar e abençoar vidas, resgatar as pessoas do inferno e povoar o céu. Então sai daqui hoje na prática, vai lá, se inscreve em um ministério, comece a servir. Como é bom servir. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, foi servido e foi gostoso, não foi? É gostoso ser servido, melhor ainda é servir. Amém? A geração Ur tem um compromisso com a santidade. Gente, é impressionante. Quando a gente chega em algum lugar, como que os espíritos se atraem? Pessoas sensuais, por exemplo, chegou no lugar e tem uma pessoa toda sensual, ela vai atrair aquele espírito. Ela logo conhece uma pessoa sensual e fica amiga, né? É uma pessoa que se divorciou, que está divorciada, ela conhece outro divorciado. É impressionante como os espíritos se atraem. Mas o contrário também, ele acontece. Quando uma pessoa está cheia de Jesus, ela se conecta com outra que está cheia de Jesus. Então, olha para você ver, lá em Eclesiastes 4, do 9 e 10, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Gente, por isso que é tão importante você estar inserido num life. Por isso que é tão importante você estar servindo em algum ministério. Porque vai haver dias que você vai chegar desanimado, cansado. E aí você vai se conectar com uma pessoa cheia de Jesus, que vai te motivar, que vai te contagiar com a fé e com o reino de Deus. Por isso que nós estamos sendo tão insistentes em você servir, porque quando você serve, você vai estar rodeado de pessoas que amam Jesus.
que fazem tudo por Jesus. Amém? A geração Ur gera gigantes espirituais. Eu quero ler com você Êxodo 31, do 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Mesalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidades, de inteligência e de conhecimento, em ato artifício. Aqui está falando do Mesalel. Mesalel era neto de Ur. E ele foi a pessoa escolhida por Deus para construir a Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava. Deixa eu te falar uma coisa. Uma geração conta os feitos do Senhor para outra geração. Nós somos responsáveis em contar para a próxima geração o que o Senhor fez e o que Ele está fazendo em nossas vidas. E a geração Ur é essa geração que deixa um legado de serviço para as próximas gerações. Então nós precisamos gerar esses gigantes espirituais. Eu falo que muitas das vezes nós vemos famílias que têm discipulado seus filhos em tantas áreas. É aquele pai que torce para um time de futebol, aí você vai lá, o pai, a esposa e todos os filhos com aquela camisa e chora e rola e sofre e todo mundo torce por aquele time. Um time que não dá nada, que não muda nada, que não pode fazer nada por você. Nada contra futebol, tá, gente? Mas por que nós não ensinamos os nossos filhos e a próxima geração a amar, a chorar e a sofrer pela causa de Cristo? Que muda, que transforma, que salva e que nos liberta. Então nós precisamos contar para a próxima geração os feitos do Senhor. E nós contamos isso de várias formas, com palavras e com as nossas atitudes, com o nosso serviço. Eu sou fruto de uma geração Ur. Na minha família, na minha parentela, não existe nenhum pastor e nenhuma pastora. Eu sou a primeira. E aí você pode falar assim: nossa, mas teria lógica isso acontecer? Teria. Porque uma geração Ur investiu em mim. Um homem e uma mulher de Deus, que se eu falar o nome deles em Belo Horizonte, aqui, ninguém conhece, são anônimos, mas conhecidos nas regiões celestiais. E quando eu tinha 10 anos de idade, eu ainda era uma menina. Ao lado da minha casa veio uma igreja. Meu pai, ele tinha vários comércios, e uma igreja, então, alugou um comércio do meu pai e colocou uma congregação. E aí eu tinha 10 anos de idade, eu era uma criança praticamente, e eu fiquei muito empolgada com aquilo. E aí eu comecei a frequentar, eu comecei a criar relacionamento com o pastor e com a pastora. E desde muito nova, eu sempre tive um apego e um apreço muito grande pelos meus pastores. Porque é impressionante, eu sempre entendia que uma liderança seria uma voz de Deus e eu queria ficar perto da voz de Deus. Então eu sempre gostei muito de estar perto e fazer tudo para estar perto dos meus líderes. E aí esse pastor, então, ele começou a pregar o evangelho para mim e ele me chamava. E ele falava várias vezes comigo: Aline, você vai ser uma grande mulher de Deus. Você vai falar para nações, você vai viajar nações, você vai falar para multidões. E ele começou a investir em mim. E muitas das vezes eu escutava tudo aquilo sem entendimento. E eu falava assim: meu Deus, eu acho que esse pastor está doido. E aí ele foi começando a me dar responsabilidades naquela época. Gente, eu era uma criança. E eu nem sei como meu pai e minha mãe deixavam. Mas era Deus, né? E como era pertinho de casa, minha mãe estava ali o tempo inteiro olhando. E aí o pastor, então, me deu a chave da igreja. Eu que abri a igreja, que fechava. Eu virei zeladora, eu virei diaconisa, eu virei tudo que vocês imaginarem aí. Eu limpava a igreja com alegria. Eu lavava as cadeiras com alegria. Eu
preparava a Santa Ceia com alegria, ministrava louvor. Gente, vocês acreditam? Não tinha ninguém para poder ministrar o louvor, então eu me prontifiquei. E era uma bênção. Qualquer dia eu vou ministrar louvor aqui. Ai, Jesus. Então, ele foi acreditando em mim e eu fui servindo no ministério. Eu fui servindo ao ministério com alegria. Sabe, tudo aquilo que precisava fazer, eu fazia com alegria, em gratidão ao meu Senhor que conquistou o meu coração. E essa denominação que eu fazia parte, era uma denominação que elas não queriam que as ovelhas se apegassem com o pastor e nem o pastor com as ovelhas. Então, de tempo em tempo, eles trocavam de pastor. Então, assim, nós ficamos mais ou menos um tempo com esse pastor. Aí, do nada, nós chegamos, eu abri a igreja e tudo, preparamos tudo para ter o pastor não apareceu. Ele tinha ido embora. Mas não é porque era assim que a igreja conduzia. E aí, naquele exato momento, chegou uma outra pastora. Uma pastora mais velha. Ela era solteira, ela tinha escolhido não se casar, se dedicar a vida toda ao ministério. E eu lembro que naquele momento nós ficamos tão tristes. Mas ao mesmo tempo nós pensamos aqui, nós estamos aqui por causa de Cristo. Então nós vamos continuar servindo, porque a nossa causa é maior do que todo o apego de alma. E nós continuamos e prosseguimos amando, servindo, e o nosso grupo foi crescendo. E aí nós abraçamos aquela pastora também. Ó, pastora, nós vamos te servir, estamos juntos. E eu lembro que aquela pastora, ela não era de Minas Gerais, ela não era de Belo Horizonte, ela vinha de um outro estado. E eu me apeguei muito com ela, sabe? Eu ficava com ela, eu lembro que várias e várias vezes eu falava com minha mãe assim, ô mãe, porque lá a gente tinha o costume de fazer escola dominical pela manhã. E aí eu já saía e já falava com minha mãe assim, mãe, hoje eu posso fazer uma marmita para levar para a pastora? Aí minha mãe, claro filha, pode. E eu lembro que eu sempre levava o almoço dela, porque eu queria que ela se sentisse amada. E por várias e várias e várias vezes, quando os nossos cultos terminavam, eu ficava com ela no ponto de ônibus, porque eu não queria deixar ela sozinha. Mal sabia eu que daqui a uns anos eu estaria na mesma posição que ela, em um outro estado, longe de todo mundo, servindo a Jesus. E eu confesso para você que nesses longos anos da minha vida, que eu estou fora dos meus parentes, da minha terra, da minha cultura, do meu povo, é impressionante como o Senhor parece que separa pessoas. Ele separa pessoas para estar comigo. E eu lembro que em um determinado momento da minha vida, eu estava tão constrangida que eu estava no meu momento de oração e eu falava assim, Senhor, como é que pode? Eu fico envergonhada, fulano faz isso comigo, está me amando tanto, Senhor, eu estou com vergonha. E o Senhor claramente falou comigo, Aline, você semeou. Todas as nossas sementes voltam para nós, sabia? Você só está colhendo frutos que você colheu, que você plantou há anos atrás. Tudo que fazemos para Deus é uma semente que volta. E eu quero te perguntar uma coisa, o que você está semeando? O que você tem feito com o seu tempo, com o seu dinheiro, com o seu amor, com os seus recursos, com os seus dons? Você tem servido? Deus quer levantar uma geração hoje, uma geração que serve por amor. Amém?